Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o período de férias, as férias e as suas particularidades. O funcionário, a partir do momento que ele entra para trabalhar em uma empresa, após 12 meses, que é chamado período aquisitivo, nós temos o período concessivo. Então, passados os 12 primeiros meses, fecha o ciclo do trabalhador de aquisição de férias e ele passa a ter direito a usufruir dessas férias. Usufruir dessas férias dentro do período concessivo, que são os próximos 12 meses. Então, nesses próximos 12 meses, o funcionário ele precisa gozar desse período de férias. Por que é tão importante que seja nesse período? Ultrapassado esse período, a empresa será obrigada a pagar o dobro desse período de férias. E por que essa não é uma punição, na verdade, né? Eu iria dizer punição, mas não é uma punição, é uma indenização. Por que essa indenização? Porque o funcionário, muito mais do que usufruir desse período de descanso, desse período de férias, ele tem direito à desconexão do ambiente de trabalho. E por que isso é tão importante? A desconexão ela é importante para a saúde mental. A saúde mental do profissional está diretamente ligada à desconexão do ambiente de trabalho. A conexão com o ambiente de trabalho é muito importante para a saúde mental do trabalhador, porém a desconexão também é. Então, passado esse período aquisitivo, o período concessivo é o período de usufruir esse descanso. Nós temos aí alguns requisitos que precisam ser observados, como, por exemplo, o período em que o funcionário, dentro do período concessivo, qual período que ele vai usufruir essas férias? Essa é uma decisão do empregador. O empregador deve determinar o período em que o funcionário vai usufruir as férias. Claro que se você, RH, puder fazer uma programação de férias de forma que atenda aos anseios do empregado e às necessidades do empregador, vai ser uma excelente ação, uma excelente atitude. Por quê? Um funcionário que tem os seus anseios ali supridos, as suas necessidades, ele volta para o ambiente de trabalho depois do período de férias com muito mais engajamento, com muito mais energia. Isso gera produtividade e, por consequência, maior lucratividade para o empresário. Dessa forma, é importante a atuação da RH nessa programação de férias. Outro ponto muito importante: quem é o responsável por definir se o período será fracionado ou não? Ou seja, com a nova legislação, com a reforma trabalhista, foi possibilitado o fracionamento das férias. Esse fracionamento das férias é uma decisão do empregado. O empregado é quem define se ele vai aceitar, se ele quer fracionar suas férias ou não. O máximo de fracionamento é em 3 períodos, sendo que, no mínimo, um período deve ser de 14 dias e os outros 2 períodos, se forem em três partes, a divisão, os outros 2 períodos não podem ser inferiores a 5 dias úteis. Isso é muito importante, é uma decisão do empregado, como no caso do abono, né? A questão de vender as férias, né? Também é uma decisão do empregado. 2 obrigações do empregador: comunicar as férias, aviso de férias com 30 dias de antecedência. E se o seu funcionário for menor de 18 anos, as férias dele têm que obrigatoriamente coincidir com as férias escolares. São 2 obrigações do empregador. O empregado que tem um familiar, a família, eles trabalham em família na mesma empresa, eles podem gozar do mesmo período de férias? Podem. É lícito que o funcionário vá até o RH e faça essa solicitação. Porém, vai ser concedido
pelo empregador, caso não vá haver prejuízo nas atividades empresariais. Então, pode ser concedido. O poderá não é deve. Então, o empregador pode não conceder, como pode conceder. Desta forma, é muito importante a atuação da RH na programação de férias. Por que é tão importante? Para que ela ajuste, alinhe o máximo possível os anseios do empregado com as necessidades da atividade, com as necessidades do empregador. Por isso é extremamente importante esse equilíbrio. É isso que nós tínhamos para trazer hoje. Qualquer dúvida, ficamos à disposição.